Olá, irmãos, graça e paz do Senhor, que as ricas bênçãos de Deus possam estar sobre a sua vida e sou grato a Deus por mais uma vez participar da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Águas Claras e quero agradecer mais uma vez os irmãos pela oportunidade de colaborar, cooperar nesse momento em que a Igreja de Jesus Cristo tem vivenciado. Um momento atípico, um momento onde todos precisam estar cooperando uns para com os outros. Então, nesse dia, eu me alegro em estar falando mais uma vez a vocês, e algo que veio à minha mente é que é no Dia dos Pais. Então, me alegro mais ainda, porque no Dia das Mães eu também eu trouxe uma mensagem de estudo bíblico para a igreja, e em muito me alegrei e em muito me alegro mais uma vez em poder estar colaborando. E a missão deste dia é dar continuidade ao estudo da carta aos Filipenses, a igreja de Filipos, pelas mãos do apóstolo Paulo, e os nossos irmãos, anteriores, eles explanaram bem, o Daniel explanou bem a origem da carta, o seu conteúdo, ele introduziu muito bem essa questão da situação da igreja de Filipos. Então, eu quero apenas fazer umas observações para a gente poder entrar no capítulo 4, que é o que pediu o Daniel para que eu trouxesse a vocês. Então, o apóstolo Paulo, como de costume, ele começa a carta com uma saudação e uma oração a favor dos seus leitores, E ele inclui também Timóteo como escritor dessa carta. É um fato de curiosidade também. O apóstolo Paulo ele começa com uma longa duração de oração, uma oração de longa duração, e é um momento em que ele expressa o seu grande amor pelaquela comunidade. A igreja de Filipos é a primeira igreja, uma igreja que colaborou muito para o ministério do apóstolo Paulo, e a gente começa a ver as narrativas do primeiro capítulo ao quarto capítulo, a preocupação do apóstolo Paulo para com essa igreja. E depois de falar das suas próprias situações, do momento ali vivenciado por ele na prisão, ele escreve essa carta provavelmente da prisão, à igreja de Filipos, e ele coloca também, apelando aos leitores para que eles fossem humildes e que procurassem os interesses uns dos outros. E isso tem muito a ver comigo e com você como igreja do Senhor. Então, nesse dia, nós queremos estudar um pouco mais, dando sequência às cartas da igreja, escrita à igreja de Filipos. Então, esse estudo vem mostrando a alegria que vem de Cristo, independente das circunstâncias. Então, a gente aprende muito com o apóstolo Paulo, onde, na minha concepção, na minha visão, o tema central desse capítulo 4, ele está lá no versículo 13, que diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é um versículo que muitas pessoas usam no nosso meio como forma de motivacional, para dizer que da sua capacidade, da sua autossuficiência, e dizer que, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas, na verdade, nós precisamos entender a contextualidade quando Paulo expressa, escrevendo aos irmãos, esse versículo, de que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Então, eu quero dividir esse capítulo 4 em 4 pontos. O primeiro ponto é a unidade e a alegria em oração, do versículo 1 ao versículo 9. E a satisfação de viver em Jesus Cristo, do 10 ao 13. E Paulo é grato à igreja de Filipos, do 14 ao 19, e ao final do versículo 20 ao 23, ele faz a sua oração final e a sua bênção apostólica. Então a gente se alegra muito quando nos inspiramos em Paulo. Paulo, para mim,
é incontestavelmente o maior missionário de todos os tempos. Então, Paulo é uma referência para mim e para você. Então, uma retrospectiva da carta à comunidade de Filipos, né? Eu pontuei, fiz alguns pontos aqui para que a gente pudesse relembrar. Nos primeiros versículos do capítulo 1, Paulo revela o seu grande amor pelos filipenses, que se preocupa com eles e que ora constantemente pela vida de cada um deles. Então, a gente começa a perceber que Paulo, nas suas narrativas, nas suas cartas, há uma preocupação muito grande em intercessão por aqueles irmãos que ele, em outra hora, tem deixado e tem continuado, tem seguido na sua caminhada. E o segundo ponto, em todas as suas cartas escritas na prisão, a carta aos Efésios, Colossenses e Filemon, ele se intitula como apóstolo. E na carta aqui, ele se intitula como servo. Então nós começamos a perceber a simplicidade, a singeleza e a humildade do apóstolo Paulo já no seu final de carreira. Então, como nós já falamos, né, como já foi dito também, provavelmente ele escreve nos seus últimos tempos ali na prisão, ali em Roma. O terceiro ponto é que o apóstolo Paulo usa a palavra bispos como aqueles que cuidavam do bem-estar espiritual da igreja, os anciãos e os presbíteros, onde eles eram os administradores da congregação, juntamente com os diáconos. E o quarto ponto, Paulo ensina que todos são iguais no corpo de Cristo. Então ele dá uma ênfase maior, enfatiza, de forma com que aquele povo precisava entender que ninguém era mais importante que o outro. Todos tinham um valor igual na presença de Cristo. Então, o objetivo principal de Paulo era levar a unidade àquele povo, levar a alegria em oração. Então, nós vamos começar a discorrer aqui nos versículos e eu fiz algumas anotações aqui e eu quero tentar passar aos irmãos. Então, logo de cara, Paulo já começa fazendo a sua saudação. A gente entende que é uma transição, há uma transição de Paulo da sua escrita e ele começa, portanto, demonstra encerrar a sessão anterior de Filipenses do capítulo 3, de 17 a 21. E já introduz as exortações e os seus conselhos àquela comunidade, no capítulo 4. Então, nós vamos começar a discorrer aqui, então, sobre essas questões. Logo ali no versículo 2, ele já começa a falar sobre algo que estava acontecendo ali na congregação. Ele começa dizendo assim: finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como deve viver para agradar... Perdão. O vento bateu e houve um problema aqui. Ele começa dizendo o seguinte: meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continue todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Então, ele já começa fazendo a sua exortação, ele começa chamando a atenção dos irmãos e agradecendo os irmãos em alegria, né? Estou com saudades de vocês, e logo ele começa a dizer dos seus sentimentos, da sua alegria em poder estar escrevendo e que sente orgulho de cada um desses irmãos. Então, portanto, continue firmes, vivendo unidos com o Senhor. Então, se continuem firmes, significa que algo de diferente, né, estava acontecendo ali naquela congregação, naquela comunidade. E na sequência ele começa a falar de duas irmãs que estavam ali da mesma congregação, mas que não estavam se falando, estavam de repente virando a cara uma para outra, e aí ele diz: Evódia e Sinti, que peço por favor que procurem viver bem uma com a outra como irmãs na fé. Segundo relatos, essas duas mulheres são descritas como mulheres que trabalharam com ele no Evangelho, né, ali em Filipos, e ele inclui-as na categoria de cooperadoras, né, de cooperadores. Paulo mostra que
que elas deveriam se unir a ele como companheira de igual valor em atividade em seu ministério, no seu ensino missionário. Então, há algumas situações em que essas mulheres, elas exerciam uma função ali dentro daquela igreja, não é relatado, né? Não é relatado a sua função ali, o cargo que elas exerciam, né? O papel de liderança, mas a autoridade delas era suficiente. No entanto, Paulo incentiva a fazer com que elas procurem ter harmonia uma com a outra. E ele até pediu a alguém, a quem chama de verdadeiro companheiro, que ajudasse essas mulheres. E provavelmente a preocupação dele era que havia uma competição entre elas ali na igreja de Filipos. Então, esse ponto ele me chama a atenção em mostrar que desde o começo existem algumas situações dentro da igreja e Paulo nos aconselha, através dessa prática lá em Filipos, a que as irmãs ou os irmãos, aqueles que estão se divergindo nas suas opiniões, no seu comportamento, que tomem uma posição e se voltem para o corpo de Cristo e que se voltem também para o verdadeiro objetivo, que é estar ali em harmonia uns com os outros. Então ele diz aqui, rogo, vem da palavra, indica um certo nível de familiaridade. Ela introduz um pedido, não uma exigência. Quando a denominação verdadeiro companheiro, a identidade dessa pessoa é desconhecida. Quando ele fala de um companheiro, ele está se referindo a alguém que pudesse intermediar e aparar essas arestas ali entre essas duas irmãs, para que a obra continuasse de forma saudável e com unidade e, acima de tudo, com alegria. Porque provavelmente, quando ele percebe que essas duas irmãs não estavam se batendo, ele já começou a perceber que não havia a unidade dentro do corpo de Cristo. Então ele diz que é necessário que essa unidade, que sejam aparada essas diferenças, para que o corpo de Cristo se mantivesse unido e, acima de tudo, mantivesse a sua alegria. E aí ele diz que, na sequência, do 4 ao 8, Paulo exortou os filipenses a esforçar-se para obterem 4 virtudes cristãs básicas. Então, na sequência, a gente começa a perceber que há um aparato, uma junção de virtudes que era necessário que essa igreja mantivesse na sua prática diária. Que seria, o primeiro ponto é regozijar-se sempre no Senhor. No versículo 4, nós compreendemos o que Paulo quis dizer nesse sentido. Olha só, ele diz, tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Isso nos mostra claramente que é necessário a alegria no corpo de Cristo para que esse corpo se mantenha saudável e, acima de tudo, se mantenha motivado no Senhor através do seu Espírito para continuar a conduzir a obra que o Senhor nos chamou para que fosse feito. Então, ele começa exortando esses irmãos para que criassem, para que tivesse essas 4 virtudes, regozijasse sempre no Senhor. E o segundo ponto, a segunda virtude é serem moderados com todas as pessoas. No versículo 5 ele diz, sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Então, olha só, sejam amigos, sejam companheiros, estejam alegres uns com os outros na presença do Senhor, porque já aguardavam, o apóstolo Paulo pregava já a vinda de Cristo, o seu retorno naquele tempo, e ele pedia para que os irmãos se mantivessem nessa unidade e nessa perseverança e alegria em aguardar a vinda do Senhor. Então, o terceiro ponto é constante oração. E não sejam ansiosos. Lá no versículo 6, Então, é uma característica de que a igreja precisa ter essa virtude, Estarem constantes e serem constantes na oração e não andar ansiosos pelo que ainda há de acontecer. Então, ele chama a atenção também para que pudessem meditar em coisas excelentes. E que coisas seriam essas coisas excelentes?
Então, dentro do que a gente começa a compreender aqui, ele começa falando do versículo 7 também, do guardará. Versículo 7, ele diz assim: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos em Cristo Jesus. No versículo 7, o guardará quer dizer, ao escolher um termo militar, Paulo indicou que a mente está num campo de batalha e precisa ser protegido por um exército. Paulo ele tinha uma intimidade com essa questão militar. Eu acredito que, ouvi já algumas menções a respeito, que Paulo possivelmente já foi militar ou teve treinamentos e ensinos militares. Por isso que ele usa muito a linguagem militar em suas cartas. Então, Paulo, guardar, ele escolheu um termo militar indicando que a mente está num campo de batalha o tempo inteiro. Então, lembra-se também que nós precisamos guardar a nossa mente. Lá em Efésios também ele fala da armadura, do capacete, e o capacete nada mais é para guardar e proteger a cabeça. Então, ele se refere também aqui como guardar a sua mente com tudo que poderia estar sendo colocado dentro da sua mente sobre, principalmente os opositores do Evangelho de Jesus Cristo. Então, no versículo 8, ele começa dizendo que, por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Então, esse é um texto também, um versículo muito conhecido, e eu fiz essa menção aqui nessa linguagem atualizada. E aí eu quero fazer, atualizada não, linguagem de hoje, perdão. E aí eu quero fazer uma leitura com essa linguagem NVI, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aí ele diz na sequência: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. Então, Paulo ele se coloca como um referencial para aquela igreja. Ele começa e chama a atenção, é um ponto de conselho, de exortação, para que aqueles irmãos passassem a ter em Paulo, diante daquilo que ele passou, dos ensinos e da sua prática diária, passassem também a ter a sua prática e a sua vivência dia a dia. Então, esse termo honesto, irmãos, ele se refere àquilo que tem caráter honroso. Ou seja, a palavra puro está intrinsecamente ligada ao vocábulo grego usado para santo e, portanto, significa sagrado, imaculado. Com o verbo pensai, Paulo ordena aos filipenses que deliberem, avaliem, considerem repetidas vezes o que é bom e puro. Para quê? Para que, desse modo, os cristãos possam renovar a sua mente para que não se conformem com os maus hábitos deste mundo. E lá em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 2, ele fala de não se conformar com o mundo, não se moldeis, não vos conformeis, mas tenha a sua mente renovada. Ou seja, então nós precisamos, como igreja de Cristo, guardar a nossa mente daquilo que é ofensivo, daquilo que é maléfico e daquilo que pode nos afastar e nos distanciar da presença de Deus. Então, na sequência, nós vamos passar agora para o versículo 10, diz assim, agora ele já começa a entrar dentro de uma outra situação, na satisfação de viver em Cristo. Ele já começa a ter uma satisfação diante daquilo que ele tem passado. Mesmo estando na prisão, agora nós vamos começar a entender por que Paulo diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, ele começa no versículo 10 dizendo: alegre-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Paulo, ele no início ali da criação, da comunidade de Filipos,
Paulo, ele teve, durante o seu ministério, uma boa parte do seu ministério, pelo que nós entendemos um pouco aqui, de que ele foi muito sustentado, né? A provisão da sua obra missionária, os irmãos de Filipos, aquela congregação ali de Filipos, foi responsável diretamente para o sustento básico da vida e do ministério de Paulo. E agora ele começa a dizer o seguinte, olha, eu quero lembrar vocês que eu me alegro grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Isso significa o quê? Que de início houve uma dedicação, houve um empenho, né, em manter o ministério de Paulo, né, com as suas necessidades, né, com as demandas do dia a dia, mas por um determinado tempo houve um esquecimento. Paulo se sentiu esquecido pela sua comunidade. E aí ele escreve essa carta justamente para fazer um lembrete. Olha, finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. E Paulo também ele dá uma apaziguada, ele dá uma passada de mão na cabeça dos irmãos também, para não ser tão rude, porque na primeira colocação, no primeiro questionamento, ele diz que vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade, né? Mas anteriormente ele diz que vocês renovaram o seu interesse por mim. Então Paulo estava se sentindo abandonado, né? Distante desses irmãos, do cuidado, das orações, das intercessões, né? Do cuidado da provisão financeira, e ele escreve essa carta justamente para fazer um lembrete e para agradecer a oportunidade que eles estavam tendo de demonstrar esse sentimento por ele. Então, dentro desse texto, nós podemos entender que Paulo, passando por muitas dificuldades, ele vai descrever também as circunstâncias que o envolveram diante dessas demandas, né, dessas perseguições, dessas dificuldades, e Paulo vai entender muito bem e vai passar para essa igreja o que ele havia passado, e ele disse que, ele começa dizendo que as dificuldades, as circunstâncias, e ele aprendeu a passar pelas necessidades. Por quê? Porque anteriormente ele relata que foi esquecido por esses irmãos, e que eles estavam tendo uma oportunidade de renovar esse compromisso com ele. E aí ele descreve para dizer, olha, eu tenho passado por tantas dificuldades, eu tenho passado por tantas tribulações, por tantas aflições, mas eu quero passar para vocês a minha prática, a minha vivência de saber que em todos esses momentos eu senti a mão de Deus, né? O próprio Cristo, né, estava ali me auxiliando, me direcionando. E aí ele fala, né, no capítulo do versículo 14, apesar disso vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Nós começamos a perceber, irmãos, que a igreja começa a participar, a igreja participa, a igreja por algum momento ela se torna negligente ou relapsa na obra, mas é necessário das exortações, das advertências, das orientações e dos ensinos através da palavra de Deus, para que a igreja seja despertada. Nós estamos vivendo esse momento de grandes dificuldades, né, onde a igreja precisa despertar, ela precisa ser acordada para que a obra continue, para que a obra continue avançando. Nós sabemos das grandes dificuldades que estamos passando e de diversas maneiras, conflitos, aflições, medo, insegurança, e isso que vem mostrando através desse texto que nós podemos ultrapassar, quebrar, saltar, pular essas barreiras, porque o Senhor foi quem nos chamou. É o Senhor que vai nos manter de pé. E aí não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que eu tenho é mais que suficiente. E aí me vem à minha mente, Paulo ele começa a se vangloriar das perseguições. Paulo começa a se vangloriar da necessidade. Paulo começa a se vangloriar
de padecer nessas perseguições, de se sentir amedrontado, de se sentir necessitado. E eu e você, quando passamos por algumas dificuldades mínimas, nós logo entramos em desespero. Ou o lado contrário, nós quando passamos por algo majestoso, por algo sobrenatural, logo vem a vanglória pessoal. E Paulo, ele coloca-se como pequeno diante da glória de Deus, da glória de Cristo, e se coloca como instrumento, ele se coloca como servo de Cristo durante esse tempo ali na prisão em Roma. Então ele diz que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Ele crê, ele acredita que esse Deus vai suprir, e Deus tem suprido, a necessidade do apóstolo Paulo, e certamente ele tem suprido também as nossas necessidades. Então eu quero voltar lá no versículo 13, quando ele diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para mim, é o versículo-chave do capítulo 4. E eu quero te perguntar, você é capaz de pronunciar esse versículo afirmando que você pode todas as coisas? Porque geralmente nós, quando mencionamos esse versículo, nós estamos mais preocupados, irmãos, em realizar os nossos desejos. Só que o versículo, ele se encaixa num contexto de dificuldades, de perseguições, de tribulações, no momento de prisão. E aí ele se sente confortado. Olha, eu posso todas as coisas. Já passei por várias situações, mas eu posso todas as coisas. Porque ele já tinha experimentado o pior. E mesmo no pior, ele se vangloria de ter passado por isso. Ele exalta a figura de Cristo na provisão, no cuidado, na segurança. E ele tem uma confiança e uma esperança em que, no tempo oportuno, o Senhor o abençoará. O apóstolo Paulo, ele tinha necessidades, ele usou, e Deus usou outros para supri-las. Eu quero relatar apenas, testemunhar, ilustrando também a nossa vinda para Itapirapuã. Nós saímos de Águas Claras, da primeira Igreja Batista de Águas Claras. E quando você recebe um convite, quando Deus te direciona para a obra dele, independente do local, do lugar, é porque o Senhor, ele vai suprir as suas necessidades. Nesse período de 24 meses, 2 anos que estamos aqui, nós passamos por algumas dificuldades, por várias dificuldades, mas em todas havia uma esperança. Há uma esperança, há uma segurança, há uma confiança, porque foi o Senhor que nos chamou. Foi o Senhor que nos direcionou para essa cidade. E o mais interessante é que Paulo, ele tinha esse relacionamento de intimidade com o próprio Cristo. E ele sabia que era necessário padecer, passar por aflições, perseguições, fome, naufrágios, para que a figura de Cristo se revelasse a cada dia nas suas atitudes, nas suas ações. Então nós aprendemos muito com o apóstolo Paulo. E esse capítulo 4, ele fala muito ao meu coração. E certamente fala também ao seu coração. Que nós sejamos gratos a Deus, que nós estejamos sempre gratos por tudo que o Senhor tem feito às nossas vidas. E muitas das vezes nós só exaltamos o nosso Deus quando nós conquistamos algo de benevolente, como algo de rico, como algo de extraordinário. Paulo foi o contrário. Ele se vangloriou do inverso do que eu disse agora.
de dificuldades. E você? O que você tem feito diante das suas dificuldades? Você tem exaltado a Deus? Você tem tido alegria nesse Deus? Você tem buscado o Senhor em oração? Você tem mantido a unidade na sua igreja? Você tem satisfação em viver com Cristo? Paulo mostra e demonstra a cada instante, a cada narrativa, as suas cartas, a alegria que ele tinha em estar servindo ao Senhor. Ele se intitula como servo na carta aos Filipos, a igreja de Filipos. E eu e você estamos sendo servos. E ao final, o apóstolo Paulo, ele começa e faz a oração, o seu instrumento de renovo. Ele começa com uma oração e ele encerra o capítulo com uma oração ao final. Então, eu e você precisamos nos manter em unidade, sempre, com alegria na oração. Nós precisamos ter satisfação em viver em Jesus Cristo. Precisamos também ser grato à igreja, à nossa comunidade local. Todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu menciono essa comunidade, a PIBAC, porque eu sou grato à igreja pelo crescimento que eu tive, pelo desprendimento de me dispor a sair da igreja e ir buscar servir a Cristo em uma outra localização. E é isso que nós precisamos todos os dias. Buscar agradar aquele que nos chamou. E aí, ao final, o apóstolo Paulo, no versículo 21 e 22, ele diz, nesta versão da linguagem de hoje: saudações a todo o povo de Deus que pertence a Jesus Cristo. Os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações para vocês. Todo o povo de Deus daqui manda saudações, especialmente os do palácio do imperador. Ele demonstra e mostra para nós que lá já tinha pessoas salvas, pessoas que já conheciam a Cristo. Provavelmente muitos judeus já estavam ali e tinham o conhecimento de estarem servindo ao Senhor. Então, neste dia, eu quero desejar a você que sejamos sempre unidos no Senhor. A alegria nas nossas orações, a satisfação de estar vivendo em Cristo o tempo inteiro. E seja grato à igreja e, acima de tudo, seja fiel à palavra. Acima de tudo. Que Deus te abençoe. Que a graça e a paz seja com cada um dos nossos irmãos aí em Águas Claras, que sejam com os meus irmãos aqui em Itapirapuã, e que a cada dia sejamos renovados, que possamos renovar a nossa fidelidade e o nosso compromisso a Deus. Que Deus abençoe a sua vida e tenha um feliz Dia dos Pais. E eu quero fechar com uma oração. Deus querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, neste dia, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pelo momento, ó Deus, em que estamos vivendo. Um momento de dificuldade, porém nós temos a certeza, Pai. Nós temos a confiança que vem através do Seu Espírito, ó Pai, que algo de melhor irá acontecer, Senhor. Porque aonde o Senhor está, algo de novo acontece. E que no tempo do Senhor, ó Pai, nós iremos glorificar o Seu nome, exaltar o Seu nome e que todos reconheçam, ó Pai, da Sua soberania sobre todas as coisas.
Muito obrigado, ó Pai. Abençoa cada pai nesta manhã, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, que cada um possa entender o real sentido de ser pai e aprenda, ó Deus, com o nosso Pai Todo-Poderoso, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, abençoa-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, fique na paz.